com dificuldade ou sem dificuldade conseguimos chegar aqui hoje, né? No domingo passado não conseguimos ter o culto por conta das chuvas que nós tivemos, né? Glória a Deus por isso, tivemos chuvas, amém, né? Para refrescar. Mas hoje estamos aqui, vamos tomar a ceia do Senhor, né? Estamos muito felizes por isso. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, eu vou pedir para os irmãos se levantarem, para a gente começar orando e depois a gente já emenda no louvor. Glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está presente aqui no nosso meio, Pai, porque aqui, Senhor, estão os teus filhos, Senhor, aqueles que proclamam o teu nome, Senhor, não somente com palavras, Pai. Ó Deus querido, mas a nossa vida, Senhor, proclama o teu nome, que nós somos teus, que o Senhor é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o amado das nossas almas, Senhor. Ó Deus querido, que é o nosso dono do nosso coração, Senhor querido. Ó Deus, e porque, Senhor, o Senhor é tudo isso para nós, Senhor, é que nós estamos aqui hoje para nos reunir com os nossos irmãos, Senhor querido, em comunhão.
presenteou, de termos a salvação através do sacrifício que Ele fez por nós. E aí depois diz: eu não voltarei atrás, pois eu sei que eu sou o que Deus diz que eu sou. O mundo quer dizer para nós que nós somos muitas coisas. Muitas vezes Satanás quer tentar nos ludibriar ou nos enganar, dizendo que nós não somos filhos de Deus. Ou muitas vezes ele quer fazer conosco assim como ele fez com Jesus ali no deserto. Ele queria o tempo todo que Jesus provasse a sua identidade e que ele era filho de Deus. Mas Jesus não se preocupou com isso, não perdeu o seu tempo, porque ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus. E eu e você não precisamos ficar perdendo tempo com isso, gastando nossa energia tentando mostrar para Satanás que nós somos filhos de Deus, tentando dizer para ele: não, eu sei quem eu sou. Não, nós não precisamos, porque nosso coração é do Senhor. Amém. Nós somos filhos dele e isso nos basta. Aleluia. Desde que te conheci, o mundo perdeu o brilho, tua beleza eu descobri, de paixão fui consumido.
Mas, por conta das nossas transgressões e dos nossos pecados, o Senhor, Ele teve que comprar novamente cada um de nós. Nós já éramos dele, mas com o sangue de Cristo, Ele veio e nos comprou novamente. Nós somos vendidos sobre o pecado e Deus nos comprou novamente, nos trouxe novamente. Então, eu posso dizer, eu pertenço a Deus, você pertence a Deus. E é muito bom saber, né, que nós temos alguém por nós. Paulo dizia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por nós. Eu estou vendo o Arthur com o material na mão, então ele vai ministrar uma aula para as crianças. Então vamos orar pelas crianças. Vem aqui as crianças, estende as suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar ao Senhor, Pai, a vida das nossas crianças e também a vida daquele que vai ministrar ao coração dessas crianças. Meu Deus, é a boa semente da Tua Palavra que está sendo semeada nos corações deles. Que essa boa semente, Pai, encontre corações, Pai, corações que possam frutificar, que essa semente que é lançada não encontre corações endurecidos, corações sufocados, mas que encontre corações férteis, que possam receber a Tua Palavra e levar, Senhor,
gerações até a vinda de Cristo, Pai. Todos nós temos a expectativa, como os discípulos do Senhor do passado, de que breve o Senhor virá para nos buscar. Mas o Senhor mesmo disse não saber o dia e nem a hora. Por isso, Senhor, nós queremos que as próximas gerações, que são os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, quem sabe, possam, Senhor, continuar levando a Tua palavra e a semente do Evangelho por gerações e gerações. Então, meu Deus, eu te peço, faz frutificar na vida dessas crianças a Tua palavra, todo o ensinamento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu achei que eu não ia nem dar tempo de ministrar a aula, só se fosse uma coisa. Eu também vou ser rápido. Eu quero só ler uma palavra com vocês. Nós vamos ler a palavra, comentar brevemente sobre ela e depois nós vamos cear. A palavra que eu quero ler com vocês está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Nós já estamos aí alguns dias, sem cultuar. Tivemos culto na terça-feira, mas é um culto de oração. Nós temos também uma meditação na palavra. Eu quero ser breve aqui nessa meditação junto com os irmãos. O versículo é número 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha, podemos ver? Amém? A minha tradução aqui diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu só quis ler esse texto, eu, na verdade, combinei com os irmãos que eu não ia me prolongar na ministração da palavra, mas eu quis ler esse texto, porque é um texto muito
importante da gente refletir e meditar. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, né, o apóstolo Paulo está lá nos corredores da morte, está lá, né, passando por prisões, cadeias, sofrimento, e no coração dele, no coração de Paulo, aquilo haveria de acontecer muito breve. Ele imaginava, assim como aqueles que conviviam com ele, que a vinda de Cristo se daria naquela geração, a geração a que Paulo e os apóstolos pertenciam, que Jesus havia ido, né, para estar com o Pai, mas que Jesus, como prometeu, e é interessante pensar sobre isso, porque essa convicção vem do coração de pessoas que estão ali acreditando na promessa de Jesus, né? Eles viram, muitos, Paulo não viu, né? Mas muitos daqueles que conviveram com ele viram Jesus sendo levado ao céu, viram Jesus subindo ao céu, e aí e o anjo dizendo: esse Jesus que vocês viram agora subir, ele voltará. Então, convictos de que aquilo de fato ia acontecer, eles diziam, né, espalhavam essa palavra, espalhavam essa mensagem, dizendo: olha, Jesus vai voltar e todos nós vamos ser transformados, né? Ele disse, quando ele diz que nem todos dormiremos, aqui o dormir se referindo à morte física, né? Nem todos dormiremos, nem todos vamos passar. Então você vê que essa expectativa já havia. Nós assistimos esses dias o filme, né, Paulo, o apóstolo de Cristo, e nós vimos ali um pouco do sofrimento de Paulo, que quando Nero decidiu incendiar, botar fogo em Roma, eles diziam: olha, o culpado, Nero colocou fogo em Roma porque o Paulo é o culpado. Paulo é o culpado que Nero está ficando doido e botando fogo na cidade toda. Nós vimos ali no filme, né, relatos de pessoas sendo incendiadas vivas, se tornavam tochas humanas. Então, diante de todo aquele sofrimento que eles estavam vivendo, a expectativa do coração deles era que aquilo fosse acontecer logo. Jesus vai voltar logo para livrar a gente dessa situação, dessa condição que nós estamos vivendo. Vocês estão compreendendo? Né? A aflição, a agonia de ver tudo aquilo. No filme, eu não sei quem assistiu o filme, no filme eles mostram, e de fato a história conta, né? A história diz de pessoas que eram jogadas na arena para guerrear e lutar com leões. A história fala de pessoas que eram incendiadas vivas para negar sua fé em Cristo e não negavam a sua fé. Então, diante daquela perseguição tamanha e daquele sofrimento dentro do coração deles, a expectativa só aumentava sobre a vida de Cristo. Tanto que eles imaginavam assim: Paulo, essas palavras de Paulo, ele está se colocando também. Ele está dizendo: nem todos dormiremos. Quer dizer, ele mesmo acreditava que talvez nem fosse passar pela morte, mas todos seremos transformados. Então essa expectativa, essa chama, quando nós cantamos, ela não pode se apagar dos nossos corações. E nós não podemos também imaginar e ficar contando nos dedos, porque a própria palavra de Deus diz, né, sinais apontam, né, nos últimos dias, falsos cristos, falsos profetas, eis aqui, eis ali. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão colocando até data, dia, hora, mês, o ano. Esse ano não passa, é 2028, é 2029. Por quê? Porque a agonia, nós vemos o mundo em agonia. Não era diferente na época de Paulo. Nós vemos o mundo em agonia.
como eu orei aqui, nós não sabemos. A gente pode, quem define data? O próprio Jesus disse aos discípulos: olha, não compete a vocês saber dias, anos que Deus estabeleceu pelo seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Então, já na época dos discípulos, eles queriam saber dia, eles queriam saber hora, eles queriam saber quando. Eles viam o sofrimento, eles colocavam os olhos no sofrimento, na agonia do mundo, e imaginavam que aquilo fosse acontecer. Não estou dizendo que não vai acontecer nos nossos dias, mas o que ele deixa claro é assim: todos nós temos que viver com essa expectativa constante, que não são somente os sinais que devem nos levar a manter essa chama acesa. A expectativa deve ser constante em nossos corações. Ele diz: num abrir e fechar de olhos. Pode ser hoje, pode ser antes de eu chegar, pode ser que eu não volte para casa hoje, pode ser que você não volte para casa hoje. Num abrir e fechar de olhos. Nem todos dormiremos. Pode ser que nós não experimentemos a morte física, pode ser que nós tenhamos a experiência de Enoque, de Elias, de sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos deixar a nossa memória se esquecer. Não importa, o mundo sim aponta, os sinais apontam, mas se eu ficar imaginando, Jesus volta um aqui falou que é em 2028, então eu tenho 2 aninhos ainda para, né? O outro ali falou que é 2029, então são 3 anos. Não, já estão dizendo, já encurtaram, já estão dizendo que 2026 é o ano. Não importa para nós definir a data. Importa para nós que nós estejamos com a expectativa e a chama acesa dentro do nosso coração. Jesus vem, nós vamos ser transformados, Ele vai nos levar para estar com Ele. Esse é o desejo que arde no coração de todo crente, que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista de imortalidade. Imagina, meus irmãos, que glória, porque o trunfo que Satanás tem ainda sobre muitas vidas é a morte física, né? Porque a morte entrou no mundo através do pecado semeado por Satanás. Satanás semeia uma semente que gera morte, dor de separação. Então o triunfo que Satanás faz um dia, a Bíblia diz, e é glorioso pensar sobre isso, que ele vai lá ficar na expectativa: vou levar mais 1000 almas hoje, e Jesus vai dizer: hoje você não vai levar nenhuma, porque todos vão ser transformados. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, que até mesmo Deus é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. É preciosa ao Senhor, muito embora seja algo tão terrível para nós, para aqueles que ficam, principalmente para aqueles que ficam, mas a Bíblia diz: é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Amém. Mas haverá um dia, e conforme o apóstolo Paulo aqui destaca, lembra a igreja, lembra cada um de nós, ele diz: haverá um dia que vai ter um dia que talvez Satanás esteja hoje contando na sua caderneta: hoje eu vou ceifar milhares de vidas, e naquele dia as vidas serão levadas para estar para sempre com o Senhor. Amém, Jesus. É glorioso pensar sobre isso. Meu coração arde de expectativa e desejo, de que Jesus venha, de que esse dia se cumpra, de que num abrir e fechar de olhos tudo isso fique para trás. Amém.
que nós possamos desfrutar Glória a Deus. na eternidade, na presença de Deus. Por isso ele diz, né? E aí eu vou concluir já. Antes que todo mundo comece a dizer assim, você falou que era só 10 minutos. E ele diz uma coisa muito importante, ele diz, sejam firmes. Sejam firmes e constantes. Tem hora, meus irmãos, né? Igual domingo passado foi chuva, hoje era calor. Tem hora que a gente, qualquer coisa é motivo para nós nos tornarmos inconstantes. Qualquer coisa é motivo para nós deixarmos a firmeza de declarar Cristo, de buscar a Cristo, né? Nós queremos descansar, né? Calor desse. Paulo diz, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor. Abundantes. Ele não diz simplesmente frequente a igreja, né? Abra a igreja, não, ele diz faça com abundância, se dê, se entregue, faça o seu melhor, não vá para a presença de Deus para passar o tempo, vá para a presença de Deus para buscar a Deus, para buscar a edificação da tua vida, da tua alma, para se fortalecer no Senhor, para se revestir de Cristo, para mudar a tua mente, para inundar a tua mente com a palavra, para abrir o coração para adorar. Vá e seja abundante na obra do Senhor. Abundante. Que seja, não seja aquele que pinga, mas seja aquele que jorra, seja aquele que derrama o coração, seja aquele que derrama a alma, seja aquele que faz o melhor, dá o melhor de si para Deus. É isso que Paulo diz, é isso que Paulo sempre diz, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes, se entreguem, se deem, façam por Cristo. Não tem um investimento melhor na vida, né? Nós investimos o nosso tempo em tantas coisas, investimos o tempo no celular, investimos o tempo nas redes sociais, investimos o tempo nas séries de televisão, investimos o tempo em distrações, investimos o tempo em encher a barriga. Não existe investimento melhor do que aquele que nós fazemos na nossa comunhão com Deus. Amém. É a minha comunhão com Deus, é a tua comunhão com Deus. Ao orar, ao fazer o devocional, ao acordar e buscar o Senhor na palavra, abundantes. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que você seja, em 2026, abundante. Superabunde a graça de Deus, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que venha superabundar, que venha fluir. Ó, até eu, o caramelo, veio orar hoje. Que venha fluir sobre a tua vida e fluir de você, de mim, de nós, a graça de Deus, o amor de Deus, a vida de Cristo venha fluir através de nós, que a vida de Cristo venha fluir através de você. Amém. Rubem, Marlene, Jorge, Israel, Laodiceia, Fernanda, Lívia, Laura, Raabe, que a vida de Cristo venha fluir através de você, Eliade, através da minha vida, de cada um de nós, venha fluir, que seja abundante o perfume de Cristo, a vida de Cristo, Amém. que as pessoas vejam, que você não seja transformado somente no seu corpo incorruptível, mas que a sua mente já comece a ser transformada, os teus costumes, os teus desejos, aleluia, que o nosso desejo seja transformado, que não seja mais o desejo das coisas desse mundo, mas que seja o desejo pela presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Que
você tenha deleite em Cristo, deleite. Se deleite no Senhor. Eu quero orar por você. Nós vamos cear. O pastor Jorge vai ministrar na ceia. Eu quero orar junto com você agora. Senhor querido, curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai querido. Que nós possamos deleitar, meu Pai, no Senhor. Que em nós cresça e arda a cada dia o desejo de sermos abundantes, Senhor. De sermos abundantes. Não somente firmes, não somente constantes, mas que venha abundar em nós o desejo de te conhecer, desejo de conhecer a tua palavra, a tua vontade, os teus desejos para a nossa vida. Ah, Senhor, a vida aqui é tão vazia. Nós colocamos os nossos olhos, os nossos desejos em tantas coisas neste mundo. Ah, Senhor, e quando conquistamos, quando alcançamos aquilo que almejamos tanto, muitas vezes aquele vazio ainda continua dentro de nós, porque somente a tua presença é que nos completa, somente a tua presença, Senhor, é que pode trazer abundância sobre a nossa vida, Senhor, abundância de paz, de alegria, de satisfação. Ah, meu Deus, tu és a nossa satisfação, tu és a nossa alegria, tu és o nosso maior desejo. Nós queremos superabundar de Cristo em nossas vidas, Pai. Vem, Senhor, nesse ano de 2026, Senhor. Ó, Pai querido, despertar em nós desejo, fome, sede, anseio pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja Jesus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Paizinho querido, Paizinho querido. Tu és totalmente desejável, Senhor. Nós desejamos estar na tua presença. Ah, Senhor, nós desejamos. Porque se nós não desejarmos estar na tua presença, Senhor, aqui, como vamos desejar estar a eternidade contigo? Se o Senhor não nos atrair, Senhor, aqui, como nós vamos nos sentir atraídos a estar a eternidade com o Senhor? Se aquilo que de melhor existe na eternidade, em desfrutar da eternidade, é a tua presença. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar-nos nessa noite, abençoar a tua igreja, abençoar os teus filhos, aquecer os corações, Senhor, que estão se esfriando, que estão mornos. Aquece o meu coração, aquece o coração deste que está nos assistindo, acompanhando conosco, cultuando conosco, através de uma live. Essa pessoa que de repente parou, está acompanhando, orando junto conosco. Senhor, toca ela agora em nome do Senhor Jesus. Que o teu poder, Pai, teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o teu poder, Senhor, que faz de nós, meu Deus, fracos, homens fortes, venha também fortalecer essa vida e aquecer esse coração, Senhor, despertar cada dia o desejo pela tua presença. Essa é a minha oração, meu Deus. Esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Jorge vai ministrar a palavra aqui, vai ministrar a ceia do Senhor. Paz, Senhor. Amém. Pegar um céuzinho bem pequeno aqui. Esse céu pequeno. Adão era imortal. E ele se vestiu de mortalidade no pecado. Jesus nasceu mortal.
nós estamos celebrando a ceia do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, pode acompanhar. A palavra de Deus, ela fala aqui, como Paulo diz que ele recebeu esta instrução direta do Senhor. Ele não recebeu de ninguém, senão do próprio Jesus, que apareceu para ele e deu esta instrução para que ele trouxesse a todas as gerações que chegasse até o dia de hoje, até nós. Então disse assim: pois recebi do Senhor o que também estou entregando a vocês, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória, ou lembrança, não é? Lembrança de que Ele fez, Ele pagou por esse povo. Devemos lembrar sempre quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Da mesma forma, depois de comer, de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte que já foi paga por ele, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram ou morreram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com ele. Algo que eu quero salientar aqui é que a gente muitas vezes lê essa passagem, essa parte do versículo 29, diz assim: sem discernir o corpo do Senhor. Então, o significado de discernir é perceber claramente a diferença, ou diferenciar, discriminar, compreender esse conceito do corpo do Senhor. Porque, como foi lido aqui, foi lido que o que é mortal se reveste de imortalidade, né? E o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Nós recebemos isso em Jesus. Somos herdeiros da glória do Senhor e participantes do corpo de Cristo. Quando ele disse assim, que a gente tem que aprender a discernir o corpo, está dizendo o seguinte: nós somos o corpo. Nós temos que entender que somos o corpo do Senhor na terra. E como corpo do Senhor e como igreja de Jesus, nós temos que trazer a memória da cruz, não só para nós, mas para o mundo. O mundo entender que ele precisa entender o sacrifício e receber o sacrifício de Jesus para que possa ser salvo. Porque o intuito de Deus é salvar a humanidade. Deus não tem projeto ou plano para este mundo. O único plano que ele tem é com aqueles que estão no mundo. Ele mesmo disse assim: não peça que
porque nós estamos rodeados aí de ossos que querem destruir ou nos impedir de alcançar a grande salvação para a nossa vida. E nós precisamos entender isso, né? Que nós somos o corpo de Jesus. Quando você estiver em qualquer lugar, olhe para si mesmo e fale para si mesmo: eu sou o corpo de Jesus. Eu sou parte do corpo de Jesus junto com os meus irmãos. Uma outra coisa que o ser humano aprendeu desde pequeno, desde os primórdios, o ser humano é muito ritualista. A ceia, em muitos lugares, ela se tornou um ritual. Ela deixou de ter esse discernimento que representa a aliança do sangue de Jesus. Então, a gente tem que sair do ritual. A gente tem que entrar na dimensão do Espírito e mostrar para nós mesmos que nós estamos compreendendo o sacrifício de Jesus. E de que eu sou parte, que eu sou corpo de Cristo na terra, até que Ele venha. Há uma outra coisa também que eu quero dar uma pinceladinha aqui. É que é o seguinte: a gente sempre está falando da volta de Jesus, certo? E alertando o mundo sobre a volta, e Ele vem. Ele vem arrebatar a igreja. Mas que as pessoas esquecem o seguinte: que a morte, ela vem de repente para cada um de nós. A gente está fazendo menção da vida de Jesus, mas se esquece de olhar para si mesmo e perceber: eu posso estar morto amanhã. E se eu estiver no Senhor, eu vou ser transformado, como a palavra de Deus diz que eu serei transformado. Então, nós esperamos duplamente a volta do Senhor. Esperamos que Ele venha arrebatar a igreja, mas esperamos também, se Ele vier individualmente me buscar, eu tenho que estar pronto para Ele me levar. Não posso só esperar que toque a trombeta no céu. Eu tenho que viver cada dia a palavra do Senhor, porque eu também posso ser pego de surpresa. E de repente, dar um piripaco, já era, morreu. Né? Então a gente precisa entender que das duas formas nós temos que esperar o Senhor. Tanto esperar que Ele venha arrebatar a igreja, mas também esperar que Ele pode me dar aí um infarto fulminante. E se eu não estiver pronto, se eu não estiver preparado, a Deus arrebatamento. Amém? Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quis fazer esse comentário para a gente sair do ritual. Isso aqui não é ritual. Isso aqui é realidade. A nossa realidade. É a realidade de todo aquele que recebeu o Senhor como Salvador. Sabe por quê? Porque Ele também participa conosco desta hora. O Espírito Santo se faz presente, participando da celebração da memória de Jesus. Então Ele está presente, participando de tudo isso. Queremos sair do ritual e olhar para Jesus, saber que Ele está sempre presente em todo o tempo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, compreendemos, Senhor, que o Teu corpo foi partido por amor de nós, e que cada pedaço deste pão representa cada um que faz parte do Teu corpo, porque o Teu corpo partido somos nós. Nós somos o corpo do Senhor na terra em que vivemos. Então que o Senhor possa nos fazer discernir, ou entender, ou compreender, ó Senhor, a santidade do Senhor e a aliança que o Senhor fez com toda a humanidade. Então nós abençoamos este elemento, Pai. Também, quando lemos aqui a Tua palavra, não diz que o pão é a aliança, mas diz que o sangue, Senhor, é a
Senhor possa, Senhor, neste momento, perdoar os nossos pecados. E é Ele que faz diferença, separação entre nós e o Senhor. E que o sangue do Senhor derramado por nós possa nos lavar e nos purificar, como diz a tua palavra. Que o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro e apresento ao Senhor para a glória do teu nome. Vamos celebrar, espera o pão e espera o cálice e vamos cear juntos. Como disse, este pedaço representa você, é corpo, e todos nós juntos somos um só. Vamos celebrar o momento. No poder de Deus para restaurar qualquer pessoa. Jesus é poderoso para ressuscitar um morto em 4 dias, já em estado de decomposição. Ele é poderoso para transformar esta vida, porque o poder que há no nome dele é poderoso para transformar. E nós estamos aqui celebrando agora é a aliança do sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós. Essa aliança que Ele fez conosco é a aliança eterna, de vida eterna. Vamos celebrar a nova aliança do sangue de Jesus.
Graças a Deus. E nos dá vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos concedeu essa oportunidade de estarmos reunidos em sua presença nesta noite. Durante a semana, nós teremos a nossa culto de oração, onde nós oramos a Deus, colocamos os nossos pedidos de oração, de intercessão. Temos visto grandes coisas do Senhor fazer através desta intercessão. Domingo que vem, nós estamos de volta aqui. Agora, irmãos, não esqueçam de que nós, nesse período de férias, não estamos tendo culto das mulheres e nem o culto familiar. Vamos retornar agora em fevereiro, todas essas atividades. Mas nós temos uma atividade que é importantíssima demais. É a nossa devocional diária. Não podemos deixar de fazer a devocional, né, que é muito importante. Também temos outra ferramenta, um outro instrumento, que é a leitura do livro, que edifica muito os nossos corações, tem impactado muito a nossa vida. Por isso, não deixa de pegar essa porção da palavra do Senhor e alimentar o seu espírito diante do Senhor. Eu quero dizer ali para o pessoal ali que nós estamos indo embora. A minha assistente aqui já vai desligar aqui, mas que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Oração pelas ofensas. E nós vamos orar agora para aqueles que têm participado de alguma forma